Shalom, shalom a todos, Shabbat shalom. Estamos aqui de volta para mais uma paraxá, Parashat Shavua, paraxá da semana, paraxá Chayei Sará, né? Coisas muito importantes para vermos nesta paraxá, conteúdo que nós encontramos dentro da língua hebraica e, é claro, mais do que apenas estudar a estrutura linguística, também entender a voz do Eterno Deus para nós, né? O que o Eterno tem para falar com a gente, o que Deus quer falar conosco através da Torá, através desse estudo de porção semanal da Torá. Então é muito importante quando a gente para se dedicar a meditar na palavra do Eterno Deus. E como todos aqui, os que já me conhecem, sou Rabino Yosef Baruch, né? Você que não me conhece, né? Rabino presidente aqui das sinagogas Beit Miklat, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos a Parashá Chayei Sará. Já quero convidar você, né, para você abrir a sua Torá, abrir a sua Bíblia no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, onde nós vamos estar compartilhando aqui, né, esse texto tão especial. Então vamos lá, já no material que nós separamos para vocês, como sempre temos feito aqui, Baruch Hashem. Então aqui já, capítulo 23 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis. Nós vamos iniciar aqui no verso 1 e depois nós vamos ainda ter aqui um slide que preparamos para que vocês possam visualizar algumas coisas. Então, logo aqui no primeiro verso do capítulo 23, nós temos aqui em hebraico, eu coloquei cores, como fizemos no outro também, nos outros shiurim, para ficar facilitado o entendimento. Aqui no texto hebraico, capítulo 23, verso 1, diz assim, Vaihiu Chayei Sará, Chayei Sará mea shana ve'ezrim shana ve'sheva shanim shnei Chayei Sará. Então, a tradução, ela vem, Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, ou em outras traduções vai estar 127 anos, né? Esses são os anos da vida de Sara. Uma coisa importante para a gente perceber aqui é que a maneira como a Torá se dispõe a escrever, a trazer para a gente o texto, dá para nós entendermos muitas coisas aqui. Os rabinos vão trazer um conhecimento para a gente, mostrando significados ou coisas muito significativas dentro da maneira que foi escrita. Como eu falei para vocês, aqui poderia estar escrito dessa forma como eu li, né? 127 anos. Porém, não é a maneira como está aqui, né? Aqui nós vemos literalmente como está nessa tradução aqui, separado, né? 100 anos, vírgula, 20 anos, vírgula, e 7 anos. Como aqui em hebraico, você, para quem sabe ler aqui, eu coloquei de azul. Mea, quer dizer 100. Shaná, anos. Esrim, 20. Shaná, anos. E Sheva, aqui de amarelo, 7 shanim, anos. Então, essa é uma maneira de se escrever em hebraico? Essa é uma maneira de expressar o numeral em hebraico? É. Porém, a pergunta é por que não foi posto, né, mea esrim vesheva shanim, né? Por que não foi posto assim? Mea esrim vesheva shanim, ou seja, 127 anos. Por que colocar separadamente? E aqui, os rabanim vão trazer para a gente justamente esse significado do porquê os anos estão separados, trazendo uma ideia de que Sara viveu plenamente os anos da sua vida. O que significa isso? Isso significa que ela viveu plenamente seus dias bons e seus dias maus. Ela viveu os dias de alegria, de vitórias, e também viveu plenamente os seus dias de tristeza e de derrotas. Isso já é uma lição para a gente.
Porque aqueles que são chamados por Deus e têm promessas de Deus são levados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, a viver intensamente, plenamente os seus dias, né? É aprender a olhar para os dias ruins, para os dias de tristeza, os dias de derrota, com um bom olhar. Como nós temos o costume de dizer em hebraico, Gamzu letová, isso também é para o bem. O Gamzé e a Avor, isso também vai passar. Entendendo que tudo tem um propósito específico que retorna em bênçãos para as nossas vidas. E Sara, ela conseguiu viver os anos da sua vida de forma plena, como consta no texto, dessa maneira tão especial de se descrever. E existe uma outra coisa também aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a maneira como está escrito aqui, justamente logo depois do ponto aqui, olha, 7 anos, né? Vesheva Shanim, aqui está escrito assim, ó, Shnei, os anos da vida de Sará, ou seja, você pode ler assim também gramaticalmente, Shnei, Chayei, Sará, de uma forma construta, tá? Ou seja, quando a palavra está dependendo da outra, porém também se pode ser lido as duas vidas de Sará, porque quando a gente tem a palavra Shnei, dá para se ler Sheni, né? A segunda, ou duas, Chayei, vidas de Sará. E que sentido seria esse, né? Ao falar dos anos da vida de Sará, nós em hebraico podemos ler as duas vidas de Sará. Como duas vidas? E aqui a gente tem um ponto muito interessante, que é a vida dela antes do cumprimento das promessas de Deus e a vida dela depois dos das promessas cumpridas. Então, uma vida de promessa que ainda não se realizou é um período da vida. Quando a promessa se cumpre, ali passa a ser um outro momento da vida. A gente sempre faz essa comparação muito especial com a nossa vida, né? Antes de conhecer Yeshua, antes do homem conhecer o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador, o Libertador, aquele que transforma, liberta, cura, Yeshua de Nazaré, né? Conhecido como Jesus de Nazaré, a vida do ser humano antes de conhecê-lo e depois que ele conhece Yeshua, ele passa por uma transformação, ou seja, ele alcança essa promessa divina, agora ele tem uma nova vida. A vida dele mudou. Então todos nós também, como Sará, temos um Shnei Hayei, né? Os anos da vida de, né? Shnei Hayai, ou Shnei Hayei Rav Yosef, os anos da vida de Yosef. Então, os dois anos de vida, ó, os anos das vidas, das duas vidas de Rav Yosef. Né? Ou seja, cada um de nós temos duas vidas nesse aspecto, dois períodos da vida. Né? Aquele que viveu ali a vida toda, até mesmo se ele estava na igreja ou na sinagoga, já envolvido com as coisas de Deus, chega o momento da vida que ele tem uma experiência espiritual. Esse ali é o momento que muda a vida. Né? Mesmo crescendo ali no meio das coisas de Deus, vai chegar um momento que a vida vai mudar, porque passa a ter uma experiência pessoal, não mais a experiência dos pais, mas a experiência pessoal com Deus. E isso a gente vê refletido aqui na vida da nossa mãe, Sará, isso dentro do texto hebraico. Então, já agora o verso 2, que diz assim, Sara morreu em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Também coloquei aqui de amarelo para vocês verem que em hebraico, aqui ó, tá de amarelo, mas aqui eu vou frisar para vocês, ó, Criat Arba. Tá? O nome do lugar, Criat Arba, como nós poderíamos traduzir esse nome? A porção dos quatro, a possessão dos quatro, ou a área dos quatro. Esse lugar chamado Criat Arba é o mesmo lugar que é chamado de Hebron. Hebron, a cidade de Hebron em português, né? Hebron. Agora, o que de significativo tem aqui? Você vai entender o porquê que esse nome Criat Arba é significativo e Hebron também. Mas vamos por agora, né? Já estamos sabendo aqui no verso 2 que Sara morreu ali naquele lugar em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã.
Então, o que, que vai acontecer? Abraham veio para prantear Sará e chorar por ela. E aqui, se vocês olham para o texto, no texto hebraico também está acontecendo esse mesmo fenômeno. Olha isso aqui, olha. Essa palavrinha aqui que eu vou frisar agora para vocês, livkotar, né? Livkotar quer dizer chorar por ela. Essa pequena frase que está aqui, olha, chorar por ela, vamos selecionar para que vocês possam ter frisado aí, olha, eu vou selecionar aqui para vocês de azul. Chorar por ela é essa palavra, é essa expressãozinha aqui em hebraico, ó, livkotar. Vê? Livkotar. Vocês estão percebendo que existe uma letra menor do que as outras aqui, que é a letra Kof. Vou fazer de amarelo, vai ficar verde. Ali, ó. A letra Kaf, perdão. Livkotar. Então, o que significa, na opinião rabínica, por que Moisés, quando escreveu o texto da Torá, ele escreveu essa letrinha pequena, visto que em hebraico não existem letras maiúsculas nem minúsculas. Então, quando aparece uma letra maior do que as outras, uma letra menor do que as outras, por exemplo, como vocês estão vendo aqui no início do capítulo, olha, capítulo 23, está mostrando que essas letras são maiores um pouco do que as outras do texto, né? O que significa isso? O que significa as letras serem maior do que as outras do texto? Aqui, nesse caso, está representando o numeral 23. E agora vocês estão vendo que essa é bem pequenininha, ó, Aleph, porque está representando o quê? O verso 1. Aqui você já viu, ó, o Bet pequeno, verso 2. Aí assim vai aqui, ó, letra Gimel, verso 3. Tudo pequenininho. Por quê? Porque está representando versículos. Agora, essa letra no meio da palavra livkotar, ou seja, chorar por ela, mostra que o pranto de Abraão não foi tão grande, ou seja, ele não passou muito tempo pranteando por Sará. Não estamos dizendo aqui que ele não sentiu ou que ele sentiu pouco, essa não é a ideia. A ideia é que o pranto dele não se estendeu por muito tempo, ou seja, dali para frente a vida dele acabou, dali para frente a vida dele agora ficou amarga, nunca mais foi a mesma, agora ele não tem mais ânimo para fazer nada, ele não tem mais expectativa de vida. Não, isso não aconteceu com Abraão. E isso é expressado através dessa letra pequena, por quê? Porque Abraão compreendeu que Sara viveu plenamente os seus dias. E isso suavizou, amenizou o pranto dele. Então, ao entender que Sara viveu plenamente os seus dias, Abraham Avinu teve suavizada a sua dor. Foi uma espécie de consolo para ele. Vamos lembrar, gente, que eles são pessoas bem idosas, né? Estamos falando de pessoas centenárias. E quando Abraham olha para trás para ver os anos de vida de Sará, todas as coisas que eles passaram juntos, a peregrinação que eles tiveram juntos, numa terra que foi dada a eles por promessa, essa terra é nossa, Deus nos prometeu. E depois de ter o filho, né, o filho crescer e ver ali como Deus foi fiel com a sua palavra, mesmo já idoso, ter um filho. Lamentavelmente, ela não chegou a ver os netos, mas ela alcançou essa promessa de Deus. E quando Abraham, ela falece, Abraham, claro, ele vai sentir a dor, ele vai chorar, ele vai prantear, porém esse pranto não vai ser estendido, porque ele vai compreender que ela viveu plenamente os seus dias, e isso suaviza, isso ameniza a sua dor, né? Uma espécie de consolo. E isso foi expressado dentro do hebraico, quando Moshe, né, quando Moisés foi escrever a Torá, né, por inspiração divina, ele vai colocar o Kaf pequeno, para representar esse ponto da vida de Sará, quão importante foi, né, essa relação entre Abraão e a sua esposa. Verso 3 vai dizer, Vayakam Avraham me'al pinei meto, vaidaber el binei het lemor. Então Abraão ergueu-se ao lado de sua falecida e falou aos filhos de Het. Vamos lembrar que esses filhos de Het são os habitantes de Canaã, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, Ger vetoshav, eu deixei de amarelo para vocês. Ger é um termo para residente, morador, tá? Hoje essa palavra ela compõe o verbo lagur, que é do hebraico moderno morar, né? Residir, né? E toshav quer dizer justamente um peregrino,
por isso que ele colocou aqui como imigrante, né? Ficou até uma coisa bem contextualizada no dia de hoje aqui. Estados Unidos está se falando muito de imigração, mas ele diz assim, Ger vetoshav anochi imachem. Eu sou um residente e um peregrino entre vocês. Né? Aí essa palavrinha aqui que vai ser mostrada abaixo no texto, tnu, né? Ele diz assim, vendam-me. A palavra tnu, na realidade, é o verbo dar no imperativo, dei-me. Claro que Abraham não está... aqui a expressão está implícita, tá? Por mais que no hebraico está dei-me, ele não está pedindo de graça. Ele realmente quer comprar. Por isso a tradução foi feita como vendam-me. Não sei como está na tradução de vocês, mas o real sentido é esse, pelo contexto, que a gente vai ver no texto em hebraico, que ele vai falar de valores. Ele não quer dado, ele não quer emprestado, ele quer comprar. Né? Ele quer que aquilo seja possessão dele, não por doação, mas por compra. E nós vamos ver isso aqui, por que isso é importante. Tá? Veja só que coisa especial estudar a Torá, né? A lei de Deus, aqui a palavra de Deus. Tinuli, essa palavrinha ali aqui é justamente o me, né? Que está aqui, me. Então, tinuli, vendam-me, ahuzat kever. Então, aqui já está expressando que ele quer comprar. Por isso, assim, ahuzá é propriedade. Então, ahuzat kever é propriedade de sepultura, ou seja, um lugar de sepultura. Imahem, com vocês, junto de vocês. Ve'ekbra, e eu sepultarei, né? Vou enterrar, meti, minha morta, né? Minha falecida. Milfanai, diante de mim. Entre o verso 5, ele vai dizer, Ve'ya'anu, então responderam Vinei Het et Avraham lemor, lo. Né? Ou seja, então responderam os filhos de Het a Avraham dizendo-lhe, verso 6, Shma'enu Adoni, ouça-nos, Senhor, meu Senhor. Aí eu coloquei de amarelo, veja a expressão que eles vão usar para Abraão. Nesse Elohim atá, betorreno, nesse Elohim de amarelo, atá, betorreno. Então, o que está escrito ali? Nesse Elohim, um príncipe de Deus, é você em nosso meio. Veja que reconhecimento especial da população cananeia. Abraão era visto como um homem de Deus, como um príncipe de Deus. Ele não era qualquer pessoa. Ele era reconhecido pelos cananeus como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha comunhão com Deus e era como se fosse um representante de Deus. Ele era um príncipe de Deus. Não era qualquer pessoa em Canaã. E esse é um reconhecimento que os filhos de Het estão tendo. E ele continua dizendo assim, Bemivcha kvareinu kvoret metecha ish mimenu et kivrolo e mimecha mikor metecha. Então, tome nosso melhor lugar de sepultamento para enterrar sua morta. Aí o verso 7 diz, Vayakam Avraham vaishtahu, Avraham se prostra, né? Então ele vai dizer assim, primeiro Vayakam, Avraham se levanta, vaishtahu le'am haaretz livnei Het, e Avraham se prostra, se curva diante do povo local, ou seja, os filhos de Het. Verso 8, vai daber itam lemor, né? E ele vai dizer, vai falar com eles dessa forma, Im yesh et nafshechem livkor et meti milfanai shamauni ufgeuli be'efron ben Tsohar. Então ele vai dizer assim, e falou-lhes e disse, se vocês desejam ajudar-me a enterrar minha falecida, que está na minha presença, ouçam-me, shmauni, intercedam por mim, ifgeuli be'efron ben Tsohar, ao Efron, filho de Tsohar. Aqui nós temos um comentário muito interessante, que como nós estamos falando dos cananeus, era um período desses que eram confederados de Abraão, ou seja, se uniram a Abraão nas guerras dos reis.
Ali haviam gigantes na terra de Canaã. E Abraham era amigo desses gigantes. E aqui é um comentário que vai estar na Guemará, né? Os sábios vão estar comentando isso. Inclusive, Rashi vai comentar isso, né? De que por que Abraham está pedindo para falar com Efron? Porque Efron, recentemente, segundo a história, tinha subido ao cargo de líder, de juiz do povo. E era um amigo de Abraão. Então agora Abraão não tem muito acesso a ele, ele está sentado, e a palavra sentado aqui significa estar agora administrando, reinando, governando o povo. Depois vai falar que na porta da cidade, porque isso significa que ali no portão da cidade estavam os tribunais, ou seja, a sede ali daquele governo. E Abraham vai pedir a eles para interceder, né, a Efron. Agora veja que coisa interessante, né, que vai ser o que vai acontecer. Vai haver uma certa insistência, né? Abraham continua aqui e diz assim: depois que vocês falarem com ele, vai ter li et ma'arat marpelá asher lo asher biketses dehu bekesef malé itnen ali betochachem leachuzat kever. Veja o pedido de Abraham, que ele me dê a caverna de Marpelá. É um pedido específico, queridos. Veja, Abraham não está somente pedindo um lugar. Ah, me dá um lugar aí, por favor, porque eu gosto muito dessa região aqui. Não. Ele está pedindo algo específico. Eu quero uma caverna, eu quero um lugar. Eu quero a Ma'arata Marpelá, eu quero aquela caverna específica ali. Que é de quem? É dele. É de Efron. Eu quero ela. Por favor, intercede por mim, me dá aquela caverna para mim. Eu quero comprar ela, na realidade. Então, é específico o pedido. E agora a pergunta é, por que Lama? Lama Avraham rotze et hakever hazot? Por que Avraham quer essa sepultura? Isso é muito importante. A gente tem a resposta, a gente vai chegar nela, mas é para você já ver que importância está no texto da insistência de Abraão com este lugar. Isso é muito significativo. Então, isso foi o que ele pediu para eles intercederem por ele, né? Diz assim: por favor, me dê a caverna de Marpelá que lhe pertence, que está no final do seu campo, Bikitse Saderro, que ele venda-me. Aí isso aqui ele está dizendo aqui, olha, aqui em hebraico eu posso selecionar para você, ó, Bechesev, por dinheiro ou por prata, malê, ou seja, cheia, ou seja, por prata cheia, ou seja, por prata completa, ou seja, me venda pelo preço completo que ele quer. E aqui está aqui preço pleno, veja, né? Kesef malê, como uma propriedade de sepultamento. Eu não quero para fazer uma casa, um resort, eu quero para fazer uma propriedade para sepultamento. É um pequeno cemitério. Ou seja, não era para luxo, não era para nada disso. Então, verso 10 vai dizer para a gente, aqui o verso 10, ó. Ve'efron, Efron, Yoshev betor binei Het. E Efron se assentou entre os filhos de Het. Essa palavra se assentou aqui é aquela conotação que eu falei, que agora ele está governando, ele está sentado, como um rei, né? Vayan Efron hachiti et Avraham beoznei bnei Het. Então, e falou Efron, o hitita, respondeu a Avraham na presença do povo de Het. Lechol baei sha'ar rolemor. A todos que vieram ao portão da cidade puderam ouvir. Então veja que o povo estava ali como dando importância a esse momento. E veja que Abraão tem um crédito muito grande, porque as pessoas foram lá para interceder por ele, né? Isso fala muito do nosso testemunho, como nós temos que ter as pessoas ao nosso redor, nos ver como uma pessoa agradável, uma pessoa que representa a presença de Deus, como um príncipe e uma princesa de Deus. O verso 11 diz: Lo Adoni, Shma'eni, Hasde natatilach, ve'ama'ara asher bo lecha, netaticha le'einei bnei ami, netaticha lecha kvor metecha. Não, meu Senhor, ouça-me, eu lhe dei o campo, e eu lhe dei a caverna que está lá. Aqui, na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dei, em terra sua falecida.
Então, a gratidão desse povo era tão grande com Abraão que eles não querem vender, eles querem dar. Efron quer dar o campo, mas Abraão entende algo espiritual, irmãos, e aqui é uma coisa que muita gente poderia ter cedido essa argumentação. Assim, olha que bênção. Isso é de Deus, eu não preciso pagar nada. Só o fato de não ter que pagar nada já é uma brachá. Abraão não viu assim. Porque isso é uma maneira de ver. Tá? Se eu realmente estou passando uma necessidade, eu não tenho que pagar nada, pode ser uma grande brachá para mim. Mas, neste caso específico, Abraão tinha condições, e nesse caso específico, era algo para posteridade. Isso vai envolver gerações. E no futuro alguém poderia dizer assim, ó, não tem nada provando que isso aqui é de Abraão. Tá? Abraão chegou simplesmente aí e pegou. Isso foi emprestado para Abraão. Então, quando ele diz assim, me vende, eu preciso de um contrato, eu preciso de testemunhas de que isso foi vendido, isso é meu, isso pertence a mim. Essa é a razão. E é isso que a gente aprende aqui. Muitas vezes a gente pensa que uma coisa está sendo dada, está sendo bênção. E muitas das vezes não é. Não é. Precisa ter visão espiritual. Existem coisas que nós temos que adquirir com o nosso esforço, com o nosso suor, com a nossa determinação. Nem sempre nós temos que aceitar as coisas de graça, porque isso é significativo diante das pessoas e do mundo espiritual. Pelo seu esforço, pela sua dedicação, você adquiriu, é seu direito, não foi dado por ninguém. Não estou dizendo que você não deva receber presente, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que existem situações que vão nos levar a entender que não podemos aceitar de graça. Outras sim, mas situações como esta de Abraão que está acontecendo ali. Precisamos entender isso. Está vivendo um momento que as coisas vão estar acontecendo. Né? Isso é muito, muito importante. Então, Abraão vai insistir, novamente aqui, verso 12, vai estahu Abraham lifnei amaretz, vai daber el Efrom beoznei amaretz lemor. Imatalu, shmaeni, natati kesef asade, kach mimeni, vekebra et miti shama. E ele falou a Efron de forma que todos pudessem ouvir, se apenas você me ouvisse, estou lhe dando dinheiro pelo campo, toma-o de mim e eu enterrarei minha morta lá. 14, Efron vai dizer. Efron replicou a Abraham dizendo-lhe, seja aqui, vai a An Efron et Abraham lemorlo, Adoni, Shmaeni, Eretz arba meot shekel kesef beini uvencha, mahu, vet mitcha kevur. O que valem 400 shecalim de prata por uma terra entre eu e você? Enterra sua falecida. Aqui é interessante, porque quando Efron ele vai falar assim, o que é 400 shecalim? Ou seja, ele está dando um preço. Ele diz, quanto é que vale essa terra? Eu não sei, como é que a gente vai avaliar isso? Vale o quê? 100? Vale 200? Vale 50? Vale 1.000? Quanto é que vale? Efron disse, o que é 400 shekel? Né? Já está dizendo assim, o valor dela é 400. Mas o que é? Eu dou para você. Abraão foi lá, pesou, pronto, aqui está o valor que você acabou de mencionar. Não é nem para mais nem para menos. Verso 16, ele vai dizer assim, Vaishma Avraham el Efrom, Vaishkol Avraham le Efrom, et הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 shekel kesef. Over. Então Avraham ouviu o que Efron pretendia, Avraham pesou para Efron a prata que tinha sido mencionada na presença dos filhos de Het, 400 shekel. Foi o que foi pesado, lesocher, aceito entre comerciantes. O preço foi dado, né, um preço de comércio. Então, o verso 17 diz, Vayakam side Efrom, asher bamarpelá, isso é muito importante, aqui está o endereço, bamarpelá, asher lifnei mamre, hasde verhamaaram, asher bo, vechol aetz, Asher Bassadeh, Asher Bechol Gevulô Saviv. 17, estabelecido o campo de Efron, que era em Marpelá, junto a Mamre. O que foi pesado? O que foi dado? O campo, Hasdeh, de amarelinho, aqui, ó, onde eu estou sinalizando para vocês.
aqui, Hasde, o campo, Vehama'arad, verde aqui, a caverna, Asherbo, que estava nela, Vechol Aetz, isso é muito importante, Vechol Aetz aqui, diz assim, e toda árvore. Ok, você pode entender isso de uma forma subentendida, que toda árvore que estivesse ali seria dele. Asher Bassadeh, ou seja, toda árvore que estiver no campo, Asher Bechol Gevulossaviv, e dentro dos seus limites ao redor. Porém, a palavra aqui não está no plural para árvores, está no singular. Isso indica que havia uma árvore especial ali. Bechol Haetz, Haetz, ela está com um artigo definido. Haetz, aqui ó, Ha, para aqueles que conhecem o hebraico, aqui ó, Haetz, né? Então, Haetz e toda a árvore, ou seja, a árvore, indicando que ali havia uma árvore, como uma sinalização. Então, o verso 18 diz: Le Avraham mikna le'einei vnei-het bechol baei sha'arero. Foi a compra de Abraham com os filhos de Het, todos os que vieram para o portão da cidade. Verso 19, Abraham então, em hebraico, ve'achareichem, kvar Abraham et Sarah ishto el ma'arat de hamachpelah, al pinei Mamre hu Hebron be'eretz Canaan. Então, também deixei de amarelo aqui, vai dizer, Abraham então enterrou sua mulher Sará na caverna do campo Sdei Marpelá, campo de Marpelá, ao lado de Mamré, que é Hebron. Então, ele já está dando o nome do lugar, Hebron, na terra de Canaan. Então, agora, continuando, o verso 20 diz: Vai a Kamasade, Vehama'ara, Asherbo, Le Avraham, Le Achuzat Kever, Me'et Benechet. Foi estabelecido o campo e sua caverna e tornaram-se propriedade incontestável de Abraham como lugar de sepultamento dos filhos de Het. Então, antes de nós entrarmos aqui agora no capítulo 24, né, nós vamos lá para o slide que eu preparei para vocês. Então, voltando ao tema, por que esse lugar ele ficou conhecido como... o nome do lugar é Criat Arba, que eu falei para vocês no início. Você pode traduzir ele como lugar dos quatro, possessão dos quatro. E o nome desse lugar também é chamado Hebron. O que significa isso, né? Hebron pode ser traduzido como companheirismo, como amizade, né? O que significaria isso? Olha que coisa interessante. Quando a gente vai falar de Criat Arba, lugar dos quatro, esse lugar é o lugar que realmente foi sepultado quatro casais. Quatro casais. Então vamos aqui, olha. Nós vamos de trás, não, da frente para trás, tá? Quatro casais, olha. Jacó e Leia, nosso pai Jacó e nossa mãe Leia. Yitzhak e Rivka, nosso pai Isaac e nossa mãe Rebeca. Abraham e Sara, né? Abraão e Sara. E Adão e Eva. Muito bem, quatro casais. Veja que nossa mãe Raquel, foi sepultada em Efrata, lá em Belém, e não foi sepultada aqui na cova de Marpelá, senão não daria realmente quatro casais, né? Mas quando você fala Criat Arba, o lugar dos quatro, ali foram sepultados quatro casais, né? Jacó e Leia, Isaac e Rebeca, Abraão e Sara, e Adão e Eva. Agora, Adão e Eva? Como assim Adão e Eva? Né? Esse é o motivo pelo qual Abraão quis comprar aquele lugar. Lembra que nós vimos aqui antes? Que ele vai dizer assim, não, eu quero esse lugar, eu quero a cova de Marpelá. Vamos perguntar assim, uau, se você vai em Israel hoje e você vai lá na cidade de Hebron, você vai ver lá está escrito assim, Zohar Shamayim, aqui é a porta dos céus. E lá dentro, entre os lugares onde estão sepultados, lá tem o lugar da sepultura de Adão e Eva. Agora, como é que sabe que o lugar que Adão e Eva foi sepultado? Isso é fácil, gente. Quando veio o dilúvio sobre o mundo, Noé sabia o lugar onde Adão e Eva... Noé é a 10ª geração de Adão. Então, ele sabia o lugar onde foi sepultado. Veio o dilúvio, acabou com o mundo, Noé depois volta para a mesma área, onde é a terra de Israel hoje. E
o filho de Noé, chamado Sem, é que vai passar essa tradição e as informações de tudo isso para Abraão. E Abraão vai saber aonde está ali, naquela cova, naquela sepultura, foi sepultado o primeiro homem e a primeira mulher. Então eu quero aquela sepultura. Porque, de fato, queridos, Abraão e Sara são a retificação de Adão e Eva. Porque se por Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e foi feita a promessa de um remidor, Deus chama um outro casal, no caso Abraão e Sara, para deles vir o Redentor. Então, eles são a retificação de Adão e Eva. Então, que interessante, eles são sepultados no mesmo lugar, né? E a sua primeira geração e a sua segunda geração também sepultados no mesmo lugar, né? Isaac e Jacó. Então, isso é interessante. Por isso, Hebron quer dizer o lugar de companheirismo, de amizade. Esse é o lugar, né? Então, aqueles que fazem uma visita a Israel, e por isso eu quero já compartilhar com vocês aqui, e aqui eu quero mostrar umas imagens para vocês justamente de lá, né, desse lugar que nós mencionamos tanto aqui no nosso show de hoje, né, falando aqui sobre a Paraxá, né, um momento de muita angústia e tristeza para o nosso pai Abraão e para o nosso pai Isaac também, né, como ela foi preparada e levada para Marpelá. Isso aqui é uma imagem antiga, né, e essa é a imagem de hoje. É muito interessante que nessa foto aqui eu consegui uma foto com algumas árvores, né? Ou seja, essa área tem árvores, tem oliveiras. E esse é o campo que Abraão comprou de Marpelá. Isso é hoje, tá, gente? Esse lugar todo que vocês estão vendo aqui foi construído e lá dentro, aqui em cima, né? Quando você entra pelas escadas aqui dentro você entra, que é uma sinagoga grande. Vocês estão vendo esses dois minaretes são muçulmanos. Então você tem o lado judaico e o lado muçulmano, tá? É dividido no meio, o lado muçulmano é lá do outro lado e esse lado aqui é o lado judaico, tá? O lado judaico é aqui, justamente onde estão essas oliveiras aqui. Aí aqui em cima tem uma escadaria, uma porta, e ali dentro é o lado judaico. Então, é interessante que aqui do lado de fora você tem essas árvores, essas oliveiras, lembrou muito mesmo o campo, né? O campo que Abraão comprou. É isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Essa aqui é a visão do outro lado, né? Você tem as escadarias, quando você solta aqui, aonde a gente está vendo, né? É o ponto de um ônibus, quando você solta, aí você passa pela guarita dos soldados, você sobe a escadaria para ir para a parte interna lá de Marpelá. Agora, olha isso aqui, né? Nós estamos olhando o lado, vocês estão vendo aqui de longe a parede, né? Aqui, ó, quina, parede de cá e a parede de lá, e aqui agora vocês estão vendo mais próximo. Vocês estão percebendo que aqui tem umas grades e aqui tem uma escavação arqueológica. Vocês estão vendo aqui? Isso é um campo arqueológico, né, de escavações. Então, o que tem ali? O que tem aqui ao redor dessa grade? Novamente olhando para a grade aqui, ó. Aqui está a grade. E aí, olhando, você chegando aqui perto, olhando para dentro, você vê a caverna. Que caverna? A gruta. A gruta de Marpelá, Maarata Marpelá. Aqui é a caverna, né? E aí, se você desce, é uma caverna mesmo, olha ela por dentro, tá? Então, é nessa caverna que Adão e Eva foi sepultado e Abraão vai comprar ela, vai entender que ali é o lugar onde ele deve ser sepultado como uma possessão diante dos cananeus. Aqui é dentro, tá? Dentro, como eu falei para vocês, tá vendo? Dessa porta para lá, você está vendo o túmulo lá dentro. Lá do outro lado também, aqui dentro é um espaço, é como se fosse uma sala. Ela está fechada para cá e ela está fechada para o outro lado também. Tá? Por quê? Porque quando é o período judaico, que os judeus podem ir, os turistas também, esse lado fica aqui aberto. Quando é o período muçulmano, é o outro lado que fica aberto. Então aqui vocês estão vendo aqui escrito em hebraico, e aqui na plaquinha está escrito dizendo, Sion Kever Avraham Avinu. Esse aqui dentro é o túmulo de Abraão, tá? Literalmente o que vocês estão vendo aqui é o túmulo de Abraão. Aqui já é Sará, para quem sabe ler em hebraico aqui, ó, Tzon Sará Imenu. Então, aqui já é Kever Sará Imenu. Tá vendo? O túmulo de Sará. Também tem essa mesma porta e o túmulo está lá dentro, né? Estou vendo que está escrito em árabe aqui em cima e tal. Então, isso aqui é ele lá dentro, tá vendo? Cheio de tapetes, também escritas em árabe do outro lado. Aqui já é Tzom Yaakov Avinu, tá vendo? Aqui em cima, Yaakov em hebraico, e aqui a porta, Yaakov está lá dentro. Sion Kever Yaakov Avinu,
tá? Para vocês perceberem bem aí. Aqui já é Leia, Tson Leia e Menu, tá vendo? Aqui lá dentro, lá, o túmulo de Leia. Isso aqui é uma foto que eu tirei já quando eu fui a Israel lá pela primeira vez, eu visitei Hebron, são os dois polícias aqui fazendo guarda, e justamente aqui onde vocês estão vendo, essa porta é a entrada para o túmulo de Isaac e Rebeca, tá? Então, esse aí é o período que eu visitei lá. Aqui, novamente, aqui diante da porta do túmulo de Abraão, Kever Avraham Avinu. Aqui o de Leia, né, também. Aqui, ó, para quem sabe ler aqui, ó, Tzion Kever Leia Imenu. Aqui é o espaço, aqui, essas portas que estão vendo aqui é onde o que a gente estava vendo agora, onde estão os túmulos, né? E aqui é o espaço onde é o espaço da sinagoga. Você pode pegar aqui um sidu, ler, estudar, orar, né? Isso aqui é a época que eu estudei lá na Yeshivá, então, só para vocês verem como foi o meu período lá, né? Então, o outro ponto da Paraxá é justamente a questão do encontro agora, o capítulo 24, né? Que Avraham, vamos voltar aqui no texto, né? Onde Avraham, ele vai, o seu servo Eliezer, né? O servo Eliezer vai ter agora uma incumbência, uma função, né? Uma ordem que vai ser dada para ele, capítulo 24, e que ele precisa ser fiel a essa incumbência. Então, o capítulo 24 vai dizer para a gente assim, Bayamim, perdão, verso 1 aqui do 24. Ve Avraham zaken ba Bayamim. Então, Avraham estava velho, avançado em seus dias. Ve Adonai, aí aqui está o tetragrama, veja, eu vou deixar de amarelinho para vocês verem. Ve Adonai, aqui ele colocou Deus, mas não está a palavra Elohim, está literalmente o nome do Eterno ali, né? Adonai brach et Avraham bakol. E Deus tinha abençoado Avraham com tudo. Vaiomer Avraham el avdo. E Avraham disse ao seu servo, Zekan Beitô, mais velho da sua casa, ou seja, como um mordomo, né? Hamoshel bechol asher lo. Então, o que era aquele que cuidava de tudo que ele possuía. Então ele vai dizer assim, ó, Simnayadeha. Essa aqui é uma expressão que muita gente hoje fica, assim, às vezes, achando muito estranho, né? Por favor, coloque a mão sob, debaixo da minha coxa. Então, ele diz assim, Tahat, ou seja, põe a sua Simna etiadeha, Tahat irhi, debaixo da minha coxa. Literalmente, queridos, isso é uma prática antiga, tá? Isso não existe hoje, mas era uma prática antiga de juramento. Era uma prática de juramento que envolvia o tema da posteridade, um juramento pelas gerações, onde a pessoa colocava a mão debaixo da coxa e a mão literalmente tocava a circuncisão, ou seja, o órgão mesmo, né? Mas no sentido de um juramento para a posteridade. É claro que isso não existe hoje, é uma coisa antiga, mas era um juramento muito sério, né? Então, Abraão vai dizer no verso 3, Viashbiacha badonai Elohei hashamayim velohei haaretz asher lo tikach isha livnei bimnot haknani asher anochi yoshev bekirbo. Eu lhe farei jurar por Deus, Senhor dos céus e da terra, que você não tomará uma esposa para meu filho dentre as filhas dos cananitas entre os quais eu vivo. Verso 4, ele diz que elartzi ve'almoladeti telech ve'lakarta isha livni leitzhak. Então, em vez disso, você deve ir à minha terra, ao meu lugar de nascimento, e obter mulher para meu filho, para Yitzhak. Vaiomer elav ha'eved. Então, vamos aqui, perdão, gente. Vai Omerelava, Oved, Ulai. Ok. Então, mas o servo disse para Abraão: e se a moça não quiser voltar comigo para esta terra? A sentença em português está ao contrário, né? Aí ele diz: Haaretz Hazot.
השב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם, deverei levar seu filho de volta à terra que você deixou? Vaiomer a Elav Abraham. E Abraham lhe disse, Hishamer lecha, pentashiv et bini shama. Então ele diz assim, eu vou traduzir literalmente como está aqui. E ele disse, Abraham, guarda-te para que não faça meu filho retornar para lá. Não faça isso, não leve meu filho para lá. Verso 7 diz, Adonai, tetragrama aqui, olha aqui, vai ver, olha aqui, ó. Né? Aqui está traduzido como Deus, mas literalmente está Adonai, Elohei Hashamayim, Deus dos céus, Asher lekachani mi beit, ou seja, que me tomou da casa de meu pai, Avi, não? Ume'eretz moladeti, asher diberli, asher nishbali lemor, lezaracha eten et haaretz azot, hu yishlach malcho lefanecha, velakachta itcha levni mishan. Então ele disse, e me falou e fez um juramento, a sua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo à sua frente e você trará uma esposa para o meu filho de lá. Olha só como Abraham aqui está numa perspectiva profética de fato. Hashem vai enviar o seu anjo à sua frente e você vai trazer uma esposa para o meu filho de lá. Verso 8. Ve'imlo tove aisha lalechet acharecha venikita mishvu'atizot rak et beni lo teshev shama. Então, se a moça não quiser vir consigo, então você ficará livre do meu juramento, mas não deve levar meu filho de volta para lá. Ou seja, se não tiver outra alternativa, que ele se case com qualquer mulher daqui, mas não leva meu filho para lá. 9. Vayasem ha'eved et yado tachat yerech Abraham Adonav vaishava lo ala davar hazeh. E o servo colocou a sua mão sobre a coxa de Abraham, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse juramento. Olha que coisa interessante. Eliezer foi o servo fiel, né? Ele é o exemplo de servo fiel ao seu senhor. E ele fez conforme Abraham disse. Agora veja que sair da terra de Israel hoje, né, que era a antiga Canaã, para ir até lá perto da Babilônia, que hoje você tem que atravessar a Síria, o Iraque e o Irã, parte do Irã, é muita terra, é uma viagem de meses. Para chegar lá e arranjar uma esposa, tem que confiar em Deus. E é isso que Eliezer vai fazer, a gente conhece aqui a Paraxá, estamos discorrendo, né, no texto, mas esse servo, ele traz para a gente uma lição de fidelidade muito grande, muito grande. Né? Para todos que conhecem a história, ele mesmo, né, vai pegar ali os camelos, 10 camelos, né, o melhor que Abraham deu para ele levar para lá. E ele vai para Aram Naharaim, que é hoje chamado de Mesopotâmia, na cidade de Nahor, lá no meio dos parentes dele. Recorda que a paraxá passada vai dizer que ele ouviu falar, né? Trouxeram notícia para ele de que os seus parentes lá tiveram filhas, né? E aqui no 14, verso 14, ele vai dizer assim: Vechayah na'ara asher omar leleha hatina kader ve'eshte ve'amra shte ve'gam gamalecha esh keotar hochachta leavadecha. Se eu disser a uma jovem, venha, verta seu cântaro e me deixe beber, e ela disser, bebe, e eu também darei água aos seus camelos, essa será, né, aquela que o Senhor designou para o seu servo Isaac, e assim eu saberei, né, que o Senhor, que Adonai, concedeu um favor ao meu Senhor. Então essa foi uma prova que ele fez. E aí o verso 15, ele ainda não havia terminado de falar, veja isso. Vaihi hu terem kilá ledaber vehinei, então Rivka yotzet asher yulda livtuel ben Milka eshet Nahor achi Abraham vechadach al shirmach. Então, ele ainda não havia terminado de falar quando Rivka apareceu. Ela tinha nascido para Betuel, filho de Milca,
a mulher do irmão de Abraham, Nahor. E aqui ele continua, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה, ותרד העיינה ותמלא חדך ותעל. Então, seu cântaro estava sobre seu ombro, a jovem era extremamente formosa, uma donzela, não tocada por nenhum homem. Então ele vai dizer, Vayaratz haeved likratach, vayomer hagmi'enina me'at mai mikadech, vatomar shtei adoni, vetmaher vetored. Então ele diz assim, a jovem desceu, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu até ela e disse, se for do seu agrado, deixe-me beber um pouco da água do seu cântaro, beba. Então o verso 18 ele diz assim, beba, Senhor, ela disse. Então ela rapidamente baixou seu cântaro para sua mão e deu-lhe para beber. Aí o verso 19 aqui ele vai continuar, Vathal vehashkoto vatomer gam ligmaleha eshav adaim kilolishtot. Então, ele diz, quando ela tinha terminado de beber, ela diz, né, quando ele tinha terminado de beber, ela disse, deixe-me tirar para os teus camelos até que eles terminem de beber. Justamente como a prova que ele fez. Né? Aí o 20 diz, Vatmaher veta'ar kadar ela shoket vetaratz od ela habe'er lishov vatishav lechol gimalav. E ela se apressou, derramou seu cântaro no tanque, correu para o poço de novo para tirar água, ela retirou para todos os seus camelos. Lechol gimalav. Aí o verso 21 aqui embaixo começa, né? Verraish mishtaela mecharish. Então, o homem permaneceu ali surpreso com ela, porque a prova que ele tinha feito, Deus ali cumpriu aquela prova. E aqui é o que da Paraxá, né? Nós vamos adiantar um pouco aqui para que os irmãos possam estar acompanhando bem. Vamos aqui. Vamos passar um pouco, um momento. Que a gente vai fazer um resumo já dessa parte, que é uma conversação, né? Do servo ali com a família de Irívica. Ela era irmã de... Vamos aqui... De Lavã, né? De Labão. Só para a gente deixar já no capítulo certinho. Aqui. Então, só para a gente poder contextualizar, ele vai entrar né, vai ser convidado, ele vai entrar na casa dela, vai falar com os pais, né, vai falar com o pai dela, vai falar com os irmãos ali, com toda a família, vai expressar ali o propósito, Avraham, né, vosso parente, me chamou para poder vir aqui trazer uma esposa para o filho dele, eu preciso levar, e ela prontamente aceita. Agora pergunta assim, como essa mulher, essa jovem, essa donzela, ela quer ir embora para o desconhecido? Ela não sabe se o primo é feio, né, se é bonito, ela não sabe se a vida lá é boa ou não. Por que ela quer sair da onde ela vive para ir para a terra de Abraão? Na realidade, eles conheciam a história de Abraão, mas não tinha muitas notícias. E agora ela está pronta, ela quer ir, ela aceita os presentes, a família aceita os presentes e até tentam, né? Será que é? Você tem certeza? Eu quero ir, ela está pronta para ir. E aqui já existe um comentário muito interessante que vai mostrar que ela já tinha uma inclinação a abandonar a idolatria, ela não queria mais viver daquela forma, ela estava disposta a desprezar todos os ídolos para seguir Abraão e ao Deus de Abraão. Então já existia nela essa inclinação a servir ao Deus de Abraão. E quando ela recebe o convite, ela prontamente já está pronta para ir. Né? E uma das maiores características que o servo fez, né, que deveria existir nessa moça, é a mesma característica de Sará, que era o quê? Hospitaleira. Como ela veio, deu água para ele, deu água para os camelos, é uma pessoa que está disposta a servir. Né? Então, mesma característica da nossa mãe, ele leva os presentes de ouro, a família aceita, todo mundo fica feliz,
e ali é feito, né, esse contrato de palavra, né? Mas aqui, por exemplo, no verso 61 vai dizer assim: Rivka levantou-se com suas jovens e elas montaram seus camelos seguindo o homem. Ou seja, quando fala suas jovens aqui, é servas, né? O servo tomou Rivka e partiu. Yitzhak retornava ao poço Lahairoi e estava vivendo na terra do Negev. Yitzhak veio para rezar no campo. Isso aqui é interessante, tá? Porque ele diz assim, ó, Lassuar Bassadeh. Tá vendo aqui? E esse é Lassuar, falar no campo, essa é a ideia dele estar orando. Por isso que, vamos aqui, ele veio para rezar no campo. Ó. Que hora era? Era a parte da tarde. Né? Durante aqui, ó, a tarde. Esse é o horário do que a gente chama já Minchá, querendo ir para o Arvit, né? Então, por isso que no judaísmo é associado às orações da manhã, o nosso pai Abraão. Por quê? As orações da manhã, Shacharit, associado ao nosso pai Abraão. Por quê? Porque ele sempre de madrugada, no amanhecer, levantava para orar. Nosso pai Isaac, conforme consta no texto, estava à tarde no campo para orar, que é o horário da Minchá, e isso é associado ao nosso pai Isaac. Já nosso pai Jacó, vocês lembram da luta dele no Val de Jaboque com o anjo? Era de noite, quando ele estava orando e o anjo apareceu. Então, as orações da noite associadas ao nosso pai Jacó. Então, aqui na Torá você está vendo justamente aonde o judaísmo baseia essas informações. Né? E o que acontece? Ele estava no campo lá. Quando ele ergueu os seus olhos e viu os camelos se aproximando, Rivka ergueu seus olhos e viu Isaac. E aqui está assim, caiu do camelo, não é que ela caiu de verdade, mas é a expressão de descer rápido, né? Então aqui, literalmente em hebraico, aqui, tipol é cair mesmo, tá? Aqui eu vou deixar aqui de azulzinho. Tipol quer dizer caiu. Porém, o caiu aqui é com essa conotação, não é que ela caiu de verdade, né? Não, ela caiu porque ela pulou rápido, né? Ela estava ansiosa realmente de ver o seu senhor ali, Yitzhak, que no caso seria o seu marido, né? O seu futuro marido ali. Então ela disse ao servo: quem é este homem vindo em nossa direção pelo campo? Este é o meu senhor, disse o seu servo. Ela tomou seu véu e cobriu-se. Então é justamente a ocultação da noiva, né? O servo contou a Yitzhak tudo o que ele fez. Yitzhak trouxe, isso aqui é muito importante, Yitzhak trouxe para a tenda da sua mãe Sará. Essa expressão, ela é uma expressão muito significativa, tá? Por quê? A primeira coisa que a gente vê aqui, o sentido profético, né? Quem é este que vem vindo em nossa direção pelo campo? Nós temos Midrash, queridos, no judaísmo existe Midrash para um poema como esse, né? Quem é Isaac no campo? É uma referência ao Messias. Quem é a noiva? A noiva, o povo de Deus, Israel, com aqueles que vêm das nações. Né? Então, vindo ao encontro do noivo, né? Ela está vindo e o noivo vai se encontrar com ela. Ela se oculta, né? Como costume oriental, né? E ali o que vai acontecer dessa expressão que eu falei para vocês aqui, é muito significativa no texto, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sará. Então a pergunta é a seguinte: por que levar para a tenda da sua mãe Sará quando ele poderia ter levado para uma outra tenda? Então, assim, qual o sentido para isso? Na realidade, os sábios vão até trazer esse entendimento de que essa ação de levar Rebeca para dentro da tenda de Sará, sua mãe, era trazer Rebeca para as mesmas características que Sará tinha, que era aquela característica hospitaleira, aquela característica de uma mulher companheira de Abraão, também dentro do mesmo propósito, né, do mesmo Deus, o mesmo propósito espiritual. Então, é literalmente Rebeca dar continuidade à tenda de Sará, ou seja, ser também mais uma das mulheres que edificam a casa de Abraão. Então, isso é um sentido muito especial, né? Porque quando o texto ele é extremamente direto, né? Por que a tenda de Sará? Né? E ali
ou seja, ele se casou com Rivka, ou seja, a partir daquele momento ela passa a ser a esposa dele, né? Oficialmente ela passa a ser a mulher dele e ela tornou-se sua mulher e ele a amou. Yitzhak, então, nesse momento é que ele é consolado pela perda da sua mãe, que até então não tinha passado ainda o luto, né, de Isaac, mas ao casar-se é o momento em que o luto dele vai terminar. Isso é muito interessante, né? Ou seja, agora chegou uma outra mulher e essa mulher vai completar a vida de Isaac naquilo que ele estava em falta, né, da sua mãe, mas agora, além de mulher e esposa, ela também passa a ser a mulher ali da casa de Abraão. Abraão ainda está vivo, porém, ela passa a ser a mulher da casa de Abraão, né? Agora é a nora, né, que vai ser ali a herdeira também de tudo aquilo que Sará representava, agora Rebeca vai representar. Voltando ao texto, como nós temos discorrido aqui, né, o que vai acontecer? Claro que não foi assim logo depois, mas mais para frente, Abraão vai ter uma outra mulher. Abraão, aqui no capítulo 25, vai dizer assim: vai Yosef, Abraão vai Isha Ushmakturá. Então, Abraão de novo pegou uma mulher, ou seja, uma outra mulher, cujo nome era Ketura. Então, aqui eu quero deixar um adendo, porque o judaísmo defende uma ideia que eu não concordo. Eu não concordo. O judaísmo defende de que essa Ketura era Agar, a mãe de Ismael. Porém, não tem nada, nenhum documento, nenhuma prova de que isso seja real. E também não tem sentido isso, porque Abraão não concordava com essa ideia de Sara de ter que se deitar com Agar para ter um filho com ela. Abraão aceitou, mas não foi o ideal para ele. Então Agar era uma escrava egípcia, era uma serva, que depois foi mandada embora. A lamentação e a dor foi pelo filho, né? Mas dizer que Abraão voltou a pegar Agar, não vejo sentido nisso, isso para mim não tem sentido. Houve uma desconexão de fato, houve sim uma separação de fato de porções, né? A Agar voltou para o Egito, tomou lá, na realidade ela foi ao Egito, tomou mulher para o seu filho e dali para frente ela viveu com o seu filho. Ketura é uma outra mulher. Então não tem sentido associar Agar. Então é para que os irmãos entendam que existe esse conceito. Tá? E o que vai acontecer? Isso aqui é uma parte muito importante da história, porque o nosso pai Abraão recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. Né? Se a gente fala assim de muitas nações, o povo judeu e o povo árabe. Não, teve mais. Então a gente vai ver aqui, olha, agora na sequência do capítulo 25, dizendo assim, ó, ותלד את זמרם ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת יושבק ואת סוח. Então, ela deu-lhe à luz a Zimram, Yokshan, Medan, Midian. Veja que Midian, aqui, ó, o povo midianita é descendente de Abraão, ok? Ishbak e Shuach. Yoshkam gerou a Sheva e Dedan. Os filhos de Dedan foram Ashurim, Letushim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Efer e Hanor, Avidá e Eldaá. Todos esses foram descendentes de Ketura. Tá? Abraham deu tudo o que lhe pertencia. Olha, isso aqui é muito importante. Essa é a essência da herança. Abraham, vamos aqui, ó. Vaiten Avraham et kol asher lo leItzhak. Então isso é para mostrar que a herança, sim, ela foi dada a Isaac. Estamos falando da herança física aqui, material, tá? Toda a riqueza que Abraão tinha, ele deu para Isaac. Ele deu outras partes da riqueza para os outros filhos, que você viu aqui quantos filhos foram. Ó, Zimran 1, Yokshan 2, Medan 3, Midian 4, Ishbak 5 e Shuar 6. Né? E aí depois fala dos netos. Né? Então, mais 6 filhos Abraão teve. E aos filhos das concubinas, Abraão teve filhos ainda com concubinas que Abraão tinha tomado. Abraão deu presentes, tá? Abraão deu presentes para eles. Aqui está escrito aqui a palavra matnot. Matnot são presentes, dádivas, tá? Filhos de Abraão.
E aqui, Vaishalchem me'al Yitzhak pino me'odeno chai kdeima a el Eretz Kedem. Ele os enviou do seu filho Yitzhak, ou seja, a partir dali, esses que seriam irmãos de Isaac, né, por concubinas, enquanto ainda vivia, ao país do leste, olha aqui, ó, ao país do leste, o Oriente. Ele enviou esses filhos com presentes para o Oriente. Que vai lá, Yitzhak pino beodeno chai kdema, quer dizer para o Oriente, El Eretz Kedem, para a terra oriental. Então, isso aqui vem as muitas especulações, né? Há povos no Oriente que também são descendentes de Abraão, se faz uma associação muitas vezes com os curdos, né? Com os drusos. Então, existem ideias, né? Tem a própria Índia, que é uma incógnita ainda. Então, sim, são vários povos que estão ali que podem ser descendentes de Abraão, e hoje em dia ainda existe essa incógnita, né, da parte da tradição, por não ter uma certeza, né, mas saber que realmente também há muitos outros descendentes de Abraão no mundo. E aí o verso 7 vai dizer assim: estes foram os dias dos anos da vida de Abraão, né? Yemei Shnei Chayei Abraham. E aqui usa a mesma expressão, Shnei Chayei, né? As duas vidas de, né, Abraham, porque também Abraham teve essa experiência que Sará teve, né? E aqui, da mesma forma como começou a Paraxá, ao terminar de falar de Abraão, né, também ele usa a mesma expressão. Ele viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos, separadamente, para mostrar que ele também viveu a vida de uma forma muito plena. E Abraão expirou e morreu, em boa velhice, idoso e satisfeito, e reuniu-se ao seu povo. Agora, veja esse verso 9, que ele é profético. Seus filhos, Yitzhak e Ismael, aqui está, Yitzhak e Ismael, o enterraram na caverna de Marpelá, no campo de Efron. É daqui que surge o pacto de Abraão. O pacto que nós estamos vendo hoje, nesse fim dos dias, o pacto proposto aqui pelos Estados Unidos, principalmente idealizado pelo Jared, genro do Trump, do Donald Trump, presidente. O nome é Acordo de Abraão, é Esquimei Abraham. E ele surge desse verso, onde Ismael e Isaac se encontram no túmulo de Abraão, em paz. Os dois irmãos em paz sepultam Abraão, seu pai. Então, essa é uma ideia profética extraída desse evento, né, de uma proposta de paz entre o povo judeu, que é descendente de Isaac, e o povo árabe, que é descendente de Ismael. E como é que vai terminar a Paraxá, queridos? A Paraxá, ela vai terminar falando dos descendentes de Ismael, né? Isso para viver, isso para mostrar que qual relevância teve, né, os ismaelitas naquele tempo. Aí aqui a gente vai para o 17, olha, vamos aqui no 16, que essa é a finalização da Paraxá. Ele vai dizer assim: estes foram os filhos de Ismael, e estes nomes foram dados às suas cidades abertas e cidades muradas. E aqui, olha, foram 12 príncipes, igual Jacó teve 12 filhos, Ismael também teve 12 príncipes, né? Cadê? Vamos dizer aqui. Porque Shnei Massar, o Shnei está atrás, na outra parte do texto, né? Está aqui. Shnei Massar, para mostrar que são 12, né? Shnei Massar, sim, foram 12 príncipes para as suas nações. Estes foram os anos da vida de Ismael. Ele viveu 100 anos, 30 anos, 7 anos. Acontece a mesma coisa aqui. Ele expirou e reuniu-se ao seu povo. Eles viveram na região entre Havilá e Shur, e fez limite com o Egito, no caminho para a Síria. Ainda viveu na presença de todos os seus irmãos, né? Aqui está escrito assim, ele viveu, né? Mas aqui está escrito assim, olha, Alpinei kolechav nafal. Aqui está dizendo viveu,
Porém, aqui no texto hebraico está escrito Nafal. Nafal quer dizer caiu, né? Então, dando uma ideia de que Ismael ele não prevaleceu diante dos seus irmãos. Assim termina a Paraxá, mostrando que Ismael não prevalece contra os seus irmãos. E assim, queridos, nós vamos terminando essa Paraxá, a Paraxá Hayei Sará, que nos trouxe muita informação valiosa, né? Uma riqueza de informação muito grande. Que a Hashem possa abençoar a todos de uma maneira muito especial. Mais uma vez, Shabbat Shalom, e nos vemos na próxima Paraxá, Baruch Hashem.